E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Riquelme. Opa galera, eu sou o Thiago Fernando e bom galera, hoje vocês vão ver o primeiro país da nossa série, onde nós vamos contar a história do futebol em cada país diferente. Sem mais enrolações, roda a vinheta. No Brasil, Charles Miller introduziu oficialmente o esporte em 1894, no Rio de Janeiro. No Brasil, a primeira agremiação que teve o futebol incluído foi o Clube Brasileiro de Cricket. Foi em 1880, no Rio de Janeiro. Mais precisamente nas ruas Carlos de Campos, Penedo e Paissandu, na região do Flamengo. Da data de fundação até 1886, o clube atraía por volta de 3.000 pessoas. Foi, contudo, o brasileiro descendente dos ingleses, Charles Miller, que introduziu oficialmente o futebol no Brasil. Miller nasceu em 1874. 20 anos depois, em 1894, retornou à Inglaterra, onde foi estudar. Na bagagem trouxe 2 bolas de futebol, 2 uniformes completos, uma bomba e uma agulha. Na mesma época, o professor alemão Hans Noblin fundou em São Paulo, Germânia. Hoje em dia se chama Pinheiros, e o carioca Oscar fundou o Fluminense Futebol Clube. Cox organizou em 1 de agosto de 1901 a primeira partida de futebol no Brasil, no Rio Cricket Association, em Niterói. Em campo, uma equipe de brasileiros enfrentou um time de jogadores ingleses. A partida acabou empatada em 1-1. A partir de então, Miller e Cox passaram a incentivar a criação de clubes em São Paulo e no Rio de Janeiro, promovendo partidas e cada vez divulgando o futebol no país. As ligas do esporte são fundadas primeiramente em São Paulo, em 1901. O Rio de Janeiro forma sua liga em 1905. E em 1915 já são registradas ligas na Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e no Rio Grande do Sul. São Paulo e Rio de Janeiro iniciam uma intensa disputa em 1915 para representarem o Brasil no futebol exterior. Cada um deles cria sua própria entidade, a Federação Brasileira de Futebol em São Paulo e a Federação Brasileira de Esportes na cidade de Rio de Janeiro. O impasse foi resolvido pelo embaixador Lauro Miller, com a criação da Conferência Brasileira de Desportos, em 6 de novembro de 1915. A CBD foi reconhecida oficialmente pela FIFA 2 anos depois. Em 1930, ocorre a primeira Copa do Mundo, disputada no Uruguai, e o Uruguai foi o campeão. Nessa ocasião, a equipe brasileira ficou na 6ª posição. A primeira conquista do Brasil aconteceu somente na 6ª Copa do Mundo, na Suécia, em 1958, quando o Brasil venceu os donos da casa por 5-1. Os destaques da partida foram Pelé, que na época tinha 17 anos, e Garrincha. No início, o futebol era proibido aos negros, recém-libertos em 1888. Somente no ano de 1988, a Federação Brasileira de Esportes autorizou os clubes e entidades regionais a aceitarem negros. Ainda assim, em 1921, houve a proibição de maneira informal da participação de negros na equipe do Brasil, que disputaria o Campeonato Sul-Americano na Argentina. Além dos atletas, os integrantes da delegação também não poderiam ser negros. Historiadores apontam que o governo e os clubes justificaram a medida para evitar manifestações racistas naquela época.
A primeira equipe a permitir negros foi o Vasco, que conquistou o Campeonato Carioca de 1923. O sucesso do Vasco incentivou a outros times a também aceitarem negros na sua equipe. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho e fiquem ligados no canal porque temos vídeo toda segunda, quarta e sexta. Até a próxima e fui! Falou!